Mais uma vez estamos aqui para meditar e hoje o Evangelho de Lucas capítulo 21. A palavra de Deus ela é como uma semente, ela tem que ser tratada, regada. E vamos pedir a Deus que Ele venha falar conosco. Meu Deus, fala com a gente, que a Tua palavra venha nos edificar sobre a rocha, que é o Senhor, que estejamos firmes sobre ela e inabaláveis, que assim seja. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançando ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Então, essa mulher aqui, ela se tornou um exemplo, né? Porque ela não deu qualquer oferta. Apesar da oferta dela representar meio centavo, seria em torno de 15 minutos de trabalho, né? Um denário era um dia de trabalho, então era muito dinheiro. Já o que ela apresentou era meio centavo, 15 minutos de trabalho mais ou menos, uma média. Mas naquele tempo, lembra que havia os contrabandistas, né? Havia os cambistas, aliás, à porta do templo. Então, a pessoa ia ali e trocava pela moeda do templo. Havia uma moeda. E essa moeda era a oficial do templo. Então, se eu gostaria de dar uma oferta, eu trocava meu dinheiro por aquela moeda específica. Ia lá dar a oferta. No caso dessa viúva, ela não fez isso. Ela entrou com meio centavo dela, e ela fez o que aos olhos dos sacerdotes era indevido fazer, dar aquele meio centavo de oferta, né? Ela teria que passar antes lá atrás e trocar. Mas o que ela fez chamou a atenção do Senhor Jesus, porque ela deu o melhor dela, ela deu todo o sustento dela. E ela foi com certeza honrada por Deus. Olha o 5. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Você sabe que isso já estava destinado a acontecer. Já havia sido profetizado. E o 8. Disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após ele. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor de meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Quer dizer, aos nossos olhos, tudo que iria acontecer com eles eram fatos, eventos ruins, de fato eram. Mas aquilo era para testemunho. Então, eles estariam servindo para um propósito, assim como nós. Deus chamou você, não foi por acaso, foi para através da sua vida ele dar um propósito, um testemunho através dela, da sua vida. Então, ele está falando a respeito de sinais que vão seguir a volta também do Senhor Jesus. Ele também estava falando da destruição do templo. Porque depois do Senhor Jesus, e até um pouco antes dele, muitos surgiram dizendo-se ser o Cristo, dizendo e formando grupos que queria tomar a cidade de Jerusalém, à força dos romanos, e expulsar aquele povo dali. Então muitos se diziam Cristo, mas não era o verdadeiro Cristo. Cristo era ele, que veio e irá voltar. O reino dele, como ele muitas vezes falou, não era nesse mundo,
mas era no eterno. No 14 diz assim: proponde, pois, em vosso coração não premeditar, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são este, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e as que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete. Você pode observar que hoje, por exemplo, no lugar onde era construído o templo, o segundo templo, onde se era feito sacrifícios e aonde eles imaginavam que Deus estava, então naquele lugar hoje é o Domo da Rocha, que é uma mesquita muçulmana, né? Porque depois da invasão de Jerusalém e toda essa destruição que o próprio Senhor Jesus aqui vem falando, quem habitou ali foi os árabes. E até hoje, né? Eles não têm mais o direito àquele espaço do templo. E a gente sabe, nós sabemos pela palavra de Deus que aquele espaço é dos judeus, é do povo hebreu, é do povo de Israel. Mas hoje quem habita, quem ocupa aquele lugar são os árabes, com a mesquita deles. Então, você pode imaginar a desolação, a tristeza que há até hoje. Eles sabem que pelas profecias, pela palavra de Deus, o cumprimento dela, está escrito que o Senhor iria voltar no segundo templo. Então eles não se acharam dignos de que Deus voltasse. Então eles estão à espera até hoje de um novo sinal, de um profeta, de alguém que apareça para falar quando isso vai acontecer. A verdade é que já aconteceram, eles não perceberam e hoje estão perdidos. Mas há um remanescente de Israel que lá em Apocalipse depois você pode ver. 144 mil que serão salvos. E aí diz no 25 o seguinte: e haverá sinal no céu e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações e perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, ele estava falando do seu retorno. Agora, Jesus não vai voltar como ele veio, nasceu numa manjedoura, foi desprezado, humilhado, mataram a ele, não. Agora ele vai voltar com poder e glória. Agora sim ele vai voltar para reinar. Aquele Cristo que eles tanto esperavam naquele tempo é o Cristo que vai retornar agora, com grande poder e glória. E como ele diz aí, ó, olhai para cima. É onde os nossos olhos devem estar fixos, é olhar para Deus. Você não pode desviar seus olhares ou que você olha para o ser humano que é falho. Olhe para Deus, é Ele que tem que ser o alvo da sua atenção. E ele diz no 29, e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça.
Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia. Então, vamos meditar bem aqui no 33 e 34. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Quando ele diz que passará o céu e a terra, é que vai passar mesmo tudo que nós vivemos hoje. Isso tudo que nós observamos com os nossos olhos físicos vai passar, vai acabar. Porque Deus está fazendo o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, onde os seus, aqueles que alcançaram a salvação, vão morar. E ele diz, e olhai por vós. Lembra daquele exemplo que nós, aliás, exemplo não, daquela orientação de Jesus, olhai por você. Então, eu tenho que cuidar de mim. Depois, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Por quê? A glutonaria é comida, né? Pessoa que come, nunca se sacia. E de embriaguez, são coisas que dominam a carne. São coisas que dominam o ser humano, distrai a ele. Hoje, a internet, por exemplo, é um meio de distração. Horas passam e às vezes você nem percebe. Aquelas horas passaram, você não fez nada. Simplesmente você esteve ali parado, olhando a internet muito tempo. E dos cuidados da vida. Quais são os cuidados? Surge um problema, você está lá dando atenção a ele, surge outro, é um problema, é uma preocupação, é um filho, é uma filha, é o desemprego, vem uma carta, é uma cobrança. São coisas, os cuidados dessa vida. Se você não tiver cuidado com a sua vida espiritual, todo o seu tempo vai ser tomado e você não vai ter tempo para Deus. E venha sobre nós o improviso aquele dia. Quer dizer, porque você não sabe, eu não sei o dia, a hora em que o Senhor volta. Então eu tenho que estar pronto. Por isso que eu não posso me deixar me envolver com nenhum assunto deste mundo. Eu tenho que estar preso pela palavra de Deus, vivendo como o Senhor Jesus ensinou no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. E é isso que me faz vencer dia após dia. No 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Então ele fala, vigiai. Vigiai, estais ávidos, quer dizer que você mereça, seja digno de naquele dia você estar pronto, estar salvo e estar em pé. Por isso que há uma passagem que diz, né? Quem está em pé, cuide para que não caia. Eu tenho que estar vigilante. Com os outros, não, comigo. Eu posso cuidar da minha vida e vai dar trabalho. Cuidar da nossa própria vida dá muito trabalho. Então você não vai ter tempo de pensar nem cuidar da vida dos outros. Guarde seu coração, guarde sua fé e vá em frente na sua jornada nesta vida, guardando sempre o seu coração, tá bom? Que Deus ilumine você cada vez mais.